Olá, sejam muito bem-vindos à página. Meu nome é João Vitor e como combinado ontem, hoje eu vou apresentar alguns livros polêmicos da minha estante. E boa parte desses livros que eu vou trazer hoje em dia são considerados clássicos. Então vamos lá. O primeiro livro eu já vou mostrar junto com o segundo, porque é do mesmo autor, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, em 1984, do mesmo autor. Por que é que esses livros são tão polêmicos? Primeiro, falando de A Revolução dos Bichos, esse livro vai fazer uma paródia sobre a Revolução Russa e sobre também o que aconteceu depois, né? E alguns personagens desse livro podem ser facilmente associados a Marx, Trotsky, Lenin e ao Stalin. E esse livro é polêmico porque ele foi proibido nos Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos considerou que esse livro era uma propaganda em prol do comunismo, e também na União Soviética, porque considerava que esse livro era uma propaganda contra o comunismo. E esse livro hoje em dia é proibido em países, né, que têm governos abertamente socialistas, né, China, Coreia do Norte, países assim. Hoje em dia esse livro ainda é proibido, assim como 1984, que seguiu a mesma tendência. Foi proibido nos Estados Unidos e proibido na União Soviética. Depois, esses dois livros foram usados pelos Estados Unidos como propaganda anticomunista, né? Mas eles chegaram a ser proibidos nos Estados Unidos. E o 1984, diferentemente de A Revolução dos Bichos, ele vai fazer uma crítica mais, como é que eu posso dizer, mais incisiva em relação a não só ao comunismo, mas eu até aumentaria, porque esse livro foi... Os dois livros eles foram publicados na década de 40, então assim, era uma época que estava... E vários países da Europa viviam sob ditadura, né? Tinha o nazismo, tinha o governo da União Soviética, tinha também o fascismo. Então, assim, ele publica esse livro no meio desse cenário, né? E nesse livro ele faz ele cria uma história de um governo totalitário. Na verdade, é um mundo, né? Ele imagina que em 1984 seria assim, que um universo um mundo totalitário onde existia só países que fossem governados por ditaduras, né? E ele mostra um governo que ele controla tudo, do pensamento, às ações, às notícias, tudo. E é bem forte esse livro, assim, é um livro que em alguns momentos ele incomoda, inclusive. Ele causa um certo incômodo, mas você não consegue parar de ler, porque a forma como esse autor escreveu esse livro é impressionante. E esse aqui também. As últimas páginas desse livro são assustadoras. Assim, são dois livros excelentes, eu considero. São dois livros polêmicos por conta dessa questão ideológica que eu falei. O segundo livro que eu vou mencionar é o livro O Retrato de Dorian Gray. Por que é que esse livro é tão polêmico? Esse livro foi o responsável por acabar com a vida do próprio autor. E eu vou explicar já por que eu estou dizendo isso. O Retrato de Dorian Gray ele é um livro de 1890. E hoje em dia ele é considerado um clássico. Mas na época ele causou polêmica, embora ele aporte vários assuntos, assim. Tem algumas passagens do livro que vai remeter ao mito de Narciso, ao mito de Dr. Fausto. O autor se baseou nesses dois mitos para criar essa história. Ele vai abordar diversas questões. Esse livro aqui é um livro que é considerado romance gótico, né? Romance faz parte da segunda fase do romantismo na Inglaterra. E aborda essas questões filosóficas também, mas o que chamou a atenção nesse livro é que é a relação entre o protagonista, o Dorian Gray,
e um outro personagem que é o Basil Howard. E a relação desses dois personagens foi interpretada como sendo uma relação homoafetiva. Assim. E o Oscar Wilde, ele era gay. E qual era o problema disso na época? É que ser gay na Inglaterra era crime. Então, assim, esse livro foi usado como prova de que ele tinha pensamentos homossexuais, coisas assim. Esse livro foi usado como prova. E ele passou 2 anos fazendo trabalho forçado. Quando ele foi condenado, né, a trabalho forçado. Ele foi, antes disso, ele foi chamado para modificar o livro várias vezes. É tanto que essa edição foi a primeira aqui do Brasil. Essa edição eu acho que é de. Deixa eu ver aqui. Essa edição é de 2013. E foi a primeira da edição do Brasil que foi traduzida diretamente do texto original, que é composto por 13 capítulos. Porque esse livro, quando foi modificado várias vezes para ser publicado, ele chegou a ter 20 capítulos. O autor chegou a romancear muito a história para ver se o livro era publicado. E esse autor, ele aqui no Brasil, ele é muito famoso por conta desse livro, que é o único romance publicado dele, que ele escreveu também, na verdade, né? Só que lá fora, principalmente na Inglaterra, ele é muito famoso por peças, né? Ele é um dramaturgo muito importante na Inglaterra. E foi isso, ele morreu os últimos anos de vida dele é uma coisa muito triste, assim, por conta da publicação desse livro. E hoje em dia é um livro considerado clássico, já tem diversas adaptações para cinema e tudo mais. Esse é o terceiro livro polêmico da minha lista. O quarto livro é Ligações Perigosas. Eu não sei se vocês conhecem, mas hoje em dia esse livro é considerado um clássico da literatura francesa, já tem diversas adaptações para o cinema. E por que esse livro é tão polêmico? Primeiramente, eu queria falar sobre o autor, o Chodelot Delaclos. Ele era um militar francês e ele era membro da aristocracia francesa da época. Esse livro foi publicado em 1782, então assim, é um período pré-Revolução Francesa. Então, assim, ele faz um retrato não nada agradável sobre a aristocracia francesa da época. Então, assim, esse livro foi bem polêmico, inclusive a crítica chamava esse livro descrever esse livro como sendo um livro diabólico. Então, assim, é um livro que causou muita polêmica porque ele fazia um retrato nada agradável sobre a aristocracia francesa da época. E, inclusive, dizem que esse livro foi muito importante para o estouro assim, da Revolução Francesa de 1789. O próprio Chordelot de Laclos, se eu não me engano, participa dessa revolução. O próximo livro da minha lista é um dos mais polêmicos, que é O Amante de Lady Chatterley. Esse livro ele vai contar uma história de amor, né, um triângulo amoroso entre a Lady Chatterley, o Clifford e o Roger Melrose, que é meio que um criado da família, assim, um empregado, vamos dizer assim, da família. Né? A Lady Chatterley é casada com o Clifford. E qual é a polêmica desse livro? É que esse livro vai descrever detalhadamente as cenas de amor entre a Lady e o Roger. Então, assim, esse livro foi bem polêmico na época. Esse livro, se eu não me engano, foi publicado em 1928 e é um livro de autoria do D.H. Lawrence, né? D.H. Lawrence. E o autor faleceu sem ver o livro ser publicado na Inglaterra, né? Que esse livro ele faz parte do modernismo da Inglaterra, do período do modernismo da Inglaterra, no início do século XX. Né? E a primeira publicação desse livro foi na França, mas esse livro
foi proibido em vários países, inclusive no Brasil. Só a partir dos anos 60 foi que esse livro começou a ser comercializado e hoje é considerado um clássico. Assim. Foi por conta de um julgamento, é considerado um dos julgamentos mais importantes do século XX, que foi um julgamento que modificou muita coisa, assim, e é um marco. E esse livro, na primeira tiragem após esse julgamento, que liberou a publicação desse livro, vendeu feito água, assim, vendeu muito. Um outro livro polêmico da minha lista é Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse livro é um livro que foi publicado em 1955 e é desse escritor russo, radicado nos Estados Unidos, mas o que é interessante é que ele era russo, escreveu um livro nos Estados Unidos, mas o livro foi publicado na França pela primeira vez, porque ninguém queria publicar esse livro, nenhuma editora queria publicar esse livro, porque ele vai tratar de uma história de um homem de 40 anos que se apaixona por uma menina de 12. E assim, eu não li esse livro, eu vi só umas passagens assim bem por cima, e o que eu posso dizer é que esse livro é muito bem escrito. Mas a polêmica desse livro é justamente essa questão da relação desse homem de 40 anos com essa Lolita, né? Essa menina de 12. E é um livro que causou muita polêmica na época. Ele foi adaptado 2 vezes para o cinema e as 2 vezes, e tanto na versão dos anos 60 quanto na dos anos 90, se não me engano é de 97, a segunda adaptação. A primeira foi feita nos anos 60 por Kubrick. E tiveram que aumentar a idade da personagem. Né? E esse livro é muito polêmico por isso. Hoje em dia ele é considerado um clássico. Um outro livro polêmico, mais um dos livros mais importantes da literatura ocidental, é Madame Bovary. Esse livro, embora o autor renegasse até a morte que esse livro fazia parte, mas esse livro é considerado o livro que inaugurou a era, a escola literária, na verdade, do realismo. Né? Ele é um marco do realismo. E ele vai tratar da Madame Bovary, desse caso, que o que vai meio que causar polêmica é a questão dos casos extraconjugais da Madame Bovary. Né? Que ela vai trair o marido e tudo mais. Então, assim, essa questão do adultério não foi bem vista na época, inclusive esse livro foi para julgamento, o autor, né, que é o Gustave Flaubert, foi para julgamento, o editor da revista. Foi porque nessa época os livros saíam em formato de folhetim, saíam nos jornais. Então, foi uma coisa bem polêmica para a época. E hoje em dia é considerado um dos livros mais importantes assim, da literatura mundial. E é isso. Esses são os livros polêmicos que eu vim trazer hoje. Com certeza, não, verdade. Na verdade, não. Com certeza tem mais livros polêmicos, só que eu não tenho aqui. Né? Inclusive tem um que na verdade eu tenho, inclusive, inclusive eu vou até falar, que é o livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu não estou com o livro aqui, mas eu vou botar a capa aí na imagem, na tela. E esse livro aparentemente não tem nada de polêmico, e não sobrou nenhum. Que vai ter polêmico nesse livro, né, que é um livro da Agatha Christie, então é um livro policial. A polêmica está no título. Aí você deve estar pensando, né, o que é que tem de mais no título e não sobrou nenhum? Nesse título em si não tem nada demais, mas o título anterior dessa obra era O Carro dos Dez Negrinhos, e aí é que está a polêmica, porque no inglês o título era The Little Niggers, né? E niggers, para quem tem uma certa familiaridade com a língua inglesa, que eu não tenho, mas eu sei dessa expressão, que é niggers, é uma expressão que é
muito, assim, tem uma carga muito pesada, assim, é uma expressão que ela é condenada, assim, na língua inglesa, porque ela tem uma carga racista muito alta, assim, é um termo que nem que na língua portuguesa não tem palavra que equivala a esse termo, né, nível, de tão forte que é, assim, do teor racista desse termo, né. Então, assim, na época que esse livro foi publicado, que foi em 1939, já se viu nessa polêmica, naquela época, imagina hoje em dia. Então, esse livro, na Inglaterra, não foi polêmico, mas quando chegou nos Estados Unidos, os editores já viram que esse título não cairia bem, né? The Little News. Então, eles mudaram para outro título, que é In They Were Known, que para o Brasil, que para o português ficou e não sobrou nenhum. No Brasil, ele chegou a ser comercializado com o título, eu acho que eu vou mostrar até a capa aí na tela, com o título do O Caso dos 10 Negrinhos. Mas logo em seguida já mudaram para o E Não Sobrou Nenhum, que é o título que é comercializado hoje em dia. Então é isso, são essas curiosidades sobre livros polêmicos que eu vim trazer para vocês hoje. E até o próximo vídeo.